Boa tarde, hoje é dia 17 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Hoje, de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias, fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Estão comigo ao vivo os alunos Ana Júlia, Felipe, Fernando, Isaac e a aluna Mariane. Agradeço por sempre estarem presentes comigo. Então, vamos dar início à aula de hoje. Hoje nós damos início à nova situação aprendizagem, a situação aprendizagem 3, que é do Currículo em Ação, volume 2, do 8º ano. Essa aula fica gravada e postada no YouTube para que meus demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo às aulas de maneira ao vivo, pelo Centro de Mídias, possam colocar suas atividades em dias depois. Sei que outros alunos assistem pelo YouTube, eu recebo mensagem, alguns alunos agradecendo, falando que estão gostando da aula. Então, se você é um desses alunos que estão gostando da aula, já curta aí, já deixa o curtir no like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Toda terça, quarta e sexta tem aulas novas no canal. Essas aulas são ao vivo com meus alunos, então por isso que sai toda terça, quarta e sexta as aulas novas. Se você também puder, escreva da onde você é. Eu gosto muito de saber da onde que as pessoas, até onde está chegando as nossas aulas. E aqui hoje eu gostaria de mandar um abraço para o Rafael Gingin. Eu acho que é isso, no YouTube dele está escrito Rafael Gingin. Ele é de São Paulo, que fica a 266 quilômetros de Guapiara. Ele disse que gostou das aulas e estava aguardando a aula de hoje. Já se inscreveu no canal e estava aguardando a aula de hoje. Então vamos lá, Rafael, vamos acompanhar a nossa aula de hoje também. Rafael é mais um aluno virtual nosso aí, tio. Então Ana Júlia, Felipe, Fernando, Isaac e Mariana, ganhamos mais um colega virtual aí para assistir a aula junto conosco. Ele só não assiste de maneira ao vivo, mas também está assistindo e aprendendo conosco aí. Vamos dar início então. O material é um material fornecido pela Secretaria da Educação do Governo de São Paulo. Dando início então, lá na página 83 tem um prefácio lá da apostila de matemática que fala sobre as habilidades. E o que fala sobre a habilidade da situação aprendizagem 3? É o que nós estamos começando hoje. A ideia é ampliar os estudos sobre sequências recursivas e não recursivas, construindo um fluxograma para organizar os procedimentos para obter os termos de uma sequência. Então isso estava falando lá na página 86. Agora voltamos lá na página 91. A habilidade que estudamos na página 91 em diante. Habilidades são duas. A EFMA 10, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. EF08MA11, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Objetos de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Página 91, situação aprendizagem 3, parte 1. É aquilo que eu acabei de ler, isso aqui é para as próximas partes, se houver. Vamos dar início então. Lá na página 91, atividade 1, ampliando o conhecimento sobre sequências. 1.1. Escreva em seu caderno duas sequências diferentes e indique a regra de formação de cada uma delas. Uma resposta pessoal, né?
Então, o Isaac pode responder de um jeito, a Mariane pode responder de outro, o Felipe e o Fernando podem responder diferentes também, e a Ana Júlia pode responder uma outra diferente ainda mais. Então, pode existir várias sequências diferentes, né? Só que a gente tem que ter uma lei de formação, não adianta ser uma sequência aleatória, né? Então, tem que ter uma lei de formação. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma sequência aqui, tá? Repare bem a minha primeira sequência. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e continua. Tudo bem? A minha segunda sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim continua. Eu gostaria que vocês tentassem descobrir para mim qual será, né, se vocês conseguiram perceber qual é a regra de formação para cada uma da minha sequência. Para vocês tentarem descobrir, primeiro vocês têm que ver se vocês conseguem descobrir quem é os dois próximos termos, quem são os próximos números aqui, tá? Depois que descobriu, vamos falar em português mesmo. Como que funciona a minha sequência? Ela é recursiva? Recursiva quer dizer, ela tem alguma coisa a ver com o anterior? Ela vai funcionar alguma coisa a ver com o meu número, com o meu valor de antes? Então, depois do 11, quem vai vir? Depois desse que vem depois do 11, quem vai ser o próximo? Ah, a Mariane já respondeu aqui, ó. Ela respondeu que esse aqui vai ser o 13 e o 15. Muito bem, Mariane, você acertou. Eu vou apertar pause na gravação aqui. Quem está pelo YouTube, aperte pause e tente descobrir aqui embaixo. E tente descobrir qual é a regra de formação. Tá bom? E aí eu já volto aqui na gravação. Bom, a Mariane já respondeu aqui. Ela descobriu que o próximo aqui seria 14 e 16. E ela percebeu também qual é a lei de formação. Bom, essas duas sequências são sequências recursivas. O que é recursivas? Tem a ver com o anterior. Ela percebeu que eu pego o número anterior e somo mais 2. Então, lá, 11 mais 2 deu 13. Pego para descobrir essa aqui agora. Pego o anterior e somo mais 2. 13 mais 2 deu 15. Muito bom. Então, pego o anterior mais 2. E aqui é a mesma coisa. Pego o anterior mais 2. Então, lá, o anterior mais 2, 12 mais 2, 14. Pego o anterior mais 2, 14 mais 2, 16. Muito bem, certo? Ah, mas isso aí é em português, né? Eu vou pegar o meu termo anterior e vou somar mais 2. Existe uma fórmula geral para descobrir qualquer um deles, né? Vocês lembram como que funciona isso? E sim, né? Vimos em aulas anteriores. Lembram disso ou não? É essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui vocês têm que ter em algum lugar na apostila de vocês em destaque. A n é igual, para descobrir qualquer termo, é igual o A1, que é o primeiro termo, mais, abre parênteses, n menos 1, vezes a razão. Quem é a razão? A razão é de quantos em quantos que está subindo. E vocês percebem, que está subindo sempre de 2 em 2. 2 para 2, essa primeira aqui. 1 para 3, subiu 2. De 3 para 5, subiu 2. De 5 para 7, subiu 2. De 7 para 9, subiu 2. De 9 para 11, subiu 2. Então a razão é 2. Então, para formar a fórmula geral, é assim. A n é igual a 1. É o primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? É 1. Então, eu troco o A1 por 1. Mais n é n. É o valor que vai mudar. Cada hora vai ser 1. É a fórmula geral. 1 é 1. 1 por quê? Anterior. N menos 1 quer dizer, vou pegar o valor que eu estou procurando menos 1. O anterior. Esse n menos 1 quer dizer anterior. Vezes a razão. A razão é 2, porque está subindo de 2 em 2. Vezes 2.
Como eu faço isso, professor Ricardo? Você faz isso aqui, ó. A n igual 1 mais. Agora isso aqui eu tenho que resolver. Ah, professor, mas eu não sei o valor de n. Tudo bem, então você faz a distributiva. Faz esse vezes esse e esse vezes esse. Então você vai fazer 2 vezes n dá 2n. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora eu vou organizar. A n é igual, coloca quem está multiplicando primeiro. 2n, esse 1 aqui é positivo, né? Mais 1 menos 2. Agora eu posso resolver. A n é igual 2n, 1 positivo que tira 2, 1 positivo com menos 2, mais 1 com menos 2. Quando eu tenho um número positivo com um número negativo, eu venho olhar o jogo de sinal. Mais com mais, eu faço uma conta de mais. Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Já achei. Vou fazer uma conta de menos, mas vou terminar a tabela. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. Mais com mais, eu faço uma conta de mais. Então, olha aqui. Mais com menos. Eu vou fazer uma conta de menos. Eu vou fazer a conta de menos. Então, eu monto a conta de menos. Esquece o sinal agora. Põe o número maior em cima, o menor embaixo. 2 menos 1 dá 1. A resposta é 1. Agora, você vai olhar o sinal. Vai prevalecer o sinal do número maior. Quem é o número maior? 2 ou 1? O 2 é maior. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, o número negativo vai prevalecer o sinal negativo. Então, a resposta é menos 1. Então, a fórmula é essa. A n é igual a 2 vezes o n menos 1. Lembrando, o n é a posição do termo. O que é termo mesmo, professor? A posição do número. Esse aqui é o primeiro número, o primeiro termo. Segundo termo, o segundo número. Terceiro termo é o terceiro número. Quarto termo é o quarto número. Quinto termo é o quinto número. Sexto termo é o sexto número. Os que a Mariane achou já hoje eram o sétimo termo e oitavo termo. Ela falou para mim que era 13 e 15. Vamos ver se ela estava certa usando a fórmula? Vou procurar o sétimo termo. Sétimo termo. Então, vou trocar o n por 7. A 7 é igual. 2 vezes o n é 7. 2 vezes 7 menos 1. A 7, que é o sétimo termo, é igual. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 1. A 7, o sétimo termo é 14 menos 1, 13. Você acertou, Mariane. E a minha fórmula, que hoje. A minha não, a fórmula da matemática chegou no mesmo resultado. Agora eu vou procurar o oitavo termo. A8. Então o n vale 8 agora. 2 vezes 8 menos 1. A8, que é o oitavo termo, é igual. 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 1. A8 é o oitavo termo. 16 menos 1 dá 15. Olha lá, Mariane, deu as mesmas respostas que você fez mentalmente. Mas a fórmula prova que dá certo mesmo. Olha lá. A n é igual a 2 vezes n menos 1. Certo? Vamos agora para a sequência 2 que eu criei. Olha lá. Vou fazer aqui. Mesma coisinha. A n é igual a 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, que é o termo anterior, vezes a razão. Daí você vai falar, tudo igual, quase tudo igual. Quase. A única coisa que muda é que o meu A1 agora vale 2. Meu primeiro termo vale 2. Mais n menos 1 vezes... De quantos em quantos está subindo? Está aumentando de 2 em 2. Então, minha razão é 2. Aí eu faço 2 vezes n e 2 vezes menos 1. Fica a n é igual a 2 mais 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, organizando bonitinho, fica a n igual 2 vezes n, esse 2 é positivo, mais 2, menos 2. Eu tinha mais 2 e tirei menos 2, morreu. Ficou AN é igual a 2N. Será que vai funcionar?
Então, vamos lá. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. O sétimo termo a Mariane falou que era 14. E o oitavo termo a Mariane falou que era 16. Então, quando eu colocar 7 no lugar do N, a resposta tem que ser 14. E quando eu colocar 8 no lugar do N, a resposta vai ter que ser 16. Vamos fazer o teste? A7 é igual 2 vezes o N virou 7. A7 é igual, sétimo termo, 2 vezes 7 dá 14. Certinho, Mariane. Então, tanto você quanto a fórmula chegaram no mesmo resultado. A oitavo, no lugar do N vai 8. 2 vezes o 8. A oitava é igual, 2 vezes 8 dá 16. Então, tanto a Mariane quanto a fórmula chegaram na mesma resposta. Viu que legal? Então, tanto o cálculo mental que a Mariane fez, quanto a fórmula, que dá a impressão que é complicada, mas depois que a gente pega a manha, fica tranquilo, chegaram na mesma resposta. 1.2. Os números de uma sequência recebem o nome de termo. Olha, falei bastante, agora a apostila está explicando também. Então presta bastante atenção aqui. Isso aqui é muito importante que você entenda o que é o termo. Os números de uma sequência recebem o nome de termo. E cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, ou seja, a posição dentro da sequência. Veja a seguir. Então, quando está lá a ordem, primeiro, tá vendo aqui em cima? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Isso aqui é a ordem, ou seja, é o termo, ou seja, é o N, tá? Geralmente ele não vai aparecer. Se eu falar assim, qual vai ser o 10º valor, ou seja, qual vai ser o N que vai ser igual a 10, quando o N for 10, ou seja, vai ser o 10º número na ordem, tá? Vai ser o 10º termo. Então, 10º valor, 10º termo, 10º na ordem, tudo a mesma coisa. Ali embaixo que está o valor, mas o 10º termo, 10º é a posição, o valor está embaixo, tá bom? Número 1, número 4, número 9, número 16, número 25, número 36. Então, presta bem atenção. O primeiro termo, o número dele é 1. O segundo termo, o número dele é 4. O terceiro termo, o número dele é 9. O quarto termo, o número dele é 16. O quinto termo, o número dele é 25. O sexto termo, o número dele é 36. O sétimo termo, o número dele é 49. O oitavo termo, o número dele é 64. Ele pergunta assim: é possível escrever qual é a regra acima? Qual é a regra da sequência apresentada no quadro acima? E agora? Mariane, Felipe, Fernando, Isaac e Ana Júlia. Vocês conseguiram perceber alguma regra aí? Aí você olha assim, o primeiro era número 1. Aí o segundo era 4. Subiu 3. Então será que ele sobe 3 a cada vez que passa? Então de 1 foi para 4. Se eu somar 4 com mais 3, vai para 7. Opa! Não deu, né? Porque veja bem aqui. De 1 para 4 quer dizer que somou mais 3. Se eu somar mais 3 de novo, 4 mais 3 dá 7. E aqui está 9. Então não é assim. Não é assim. Como será que vai ser então? Vocês conseguiram perceber alguma coisa aí ou não? E agora? Será que ela tem alguma coisa a ver com o anterior?
Até então nós estávamos vendo o que tinha a ver com o anterior. E se eu começar a ver com a posição? Então, quando ele é o primeiro termo, ele é 1. Quando ele é o segundo termo, ele é 4. Quando ele é o terceiro termo, ele é 9. Quando ele é o quarto termo, ele é 4. Quando ele é o quinto termo, ele é 25. Quando ele é o sexto termo, ele é 36. Quando ele é o sétimo termo, ele é 49. Quando ele é o oitavo termo, ele é 64. Olha uma coisa que eu percebi. Quando ele é o primeiro termo, é a mesma coisa que eu pegar 1 vezes 1, vai dar 1. Ó, deu certo. Quando ele é o segundo termo, é a mesma coisa que eu pegar os 2 vezes 2 dá 4. Ó, peguei o segundo, fiz ele vezes ele mesmo, deu 4. Deu certo. Será que vai dar certo aqui de novo? Quando ele é o terceiro termo, 3 vezes 3 vai dar 9. Ah, quer dizer que se eu pegar o termo e elevar ao quadrado, dá 1. Se eu pegar o termo que é 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4. Se eu pegar o termo que é 3 e elevar ao quadrado, dá 9. Se eu pegar o termo que é 4 e elevar ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Se eu pegar 5, que é o número do termo, e elevar ao quadrado, vai dar 25. Se eu pegar o 6, que é o número do termo, e elevar ao quadrado, vai dar 36. Se eu pegar o 7, que é o número do termo, e elevar ao quadrado, vai dar 49, porque 7 vezes 7 é 49. Se eu pegar o 8, que é o número do termo, e elevar ao quadrado, vai dar 64. Se eu pegar qualquer posição e elevar ao quadrado, vai dar a posição, o número que eu estou procurando. Então, o termo geral é procurado assim. A n é igual a n ao quadrado. Ou poderia ser assim. A n é igual a n vezes ele mesmo, que é n ao quadrado. Certo? Combinado? Subindo a resposta. Vamos apagar meus rabiscos para a gente poder ler a resposta de maneira melhor. A tabela apresenta a sequência dos números quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos. 1 quadrado, 4 quadrados, 9 quadrados. Né? São os quadrados perfeitos. Relacionados com a posição. Primeira posição, 1 quadrado. Segunda posição, 1 quadrado de 4 unidades quadradas. Terceira posição é 3 por 3, dá 9 unidades quadradas. Quarta posição, um quadrado que tem 4 por 4 dá 16 unidades quadradas. Então, que tem a regra de formação n, que é o número da ordem, né, ao quadrado. Certo? Vamos para o próximo. 1.3. A seguir, temos outra sequência. Olha agora bem essa sequência. Primeiro termo é o 4. Segundo termo é o 8. Terceiro termo, 12. Quarto termo, 16. Quinto termo, 20. Então agora eu quero que vocês falem para mim qual é a regra dessa sequência. Vou apertar pause aqui e vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, tá bom? Quem está pelo YouTube, aperte pause e tente realizar também para depois soltar o pause e ver se acertou. Certo? Dando continuidade aqui então. Vamos tentar ver se tem alguma... se ela é recursiva. Se ela tem alguma coisa a ver com o termo anterior. Certo? Então vamos lá. De 4 foi para 8. Então ela pode ter somado 4 aqui, né? 4 mais 4 dá 8. Se somo 4, vou tentar somar mais 4 aqui. 8 mais 4 dá 12. Deu certo por enquanto. 12 mais 4 dá 16. Deu certo. 16 mais 4 dá 20. Deu certo. 20 mais 4 dá 24. Tá dando certo por enquanto. 24 com mais 4
deu 28. Opa, 28 com mais 4 deu 32. Pronto, descobrimos. Então a lei de formação, a regra de formação é a anterior mais 4. Então, como nós já vimos em aulas, em exercícios anteriores, a lei de formação é assim: a n é igual primeiro termo, que é representado por A1, certo? Mais n menos 1, que a gente chama de anterior, vezes a razão. Quem é a razão? De quantos em quantos está subindo? Em 4 em 4. Então agora eu vou trocar as informações que eu conheço. A n eu mantenho porque é para qualquer termo, é uma regra padrão. A1 é o meu primeiro termo, ó. Primeiro termo aqui, ó. A1, meu primeiro termo. Qual é o meu primeiro termo? É o 4. O 4 da razão? Não, é o 4 que está aqui, ó, na minha sequência. A1 é o 4 mais n menos 1, abre parênteses, n menos 1, fechou parênteses, vezes a razão. A razão, sim, de quantos em quantos está subindo? De 4 em 4. Essa é a minha razão. Aí eu faço a multiplicação lá. Esse vezes esse e esse vezes esse. Resolvendo. A n é igual a 4 mais 4 vezes n. 4n. 4 vezes menos 1. Menos 4. Então agora eu organizo. A n é igual. Esses 4n vem para cá. 4n. Esse 4 positivo vem aqui. Mais 4. Esse menos 4 vem aqui. Menos 4. Mais 4 que o menos 4, tira, morreu. Eu tinha 4 positivo, tirei 4, ficou 0. Então ficou a n é igual a 4 vezes o n. Vamos ver se funciona? Se o n for 6, então vou trocar o n por 6. A6 é igual a 4 vezes o n é 6. A6 é igual a 4 vezes 6, 24. Será? Olha, é isso mesmo. Então funcionou. Tá? Então, essa é a regra de formação dessa sequência. Pegar o anterior e multiplicar por 4. E aqui eu tenho, né? Então, se eu representar o n como a ordem, é só fazer 4 vezes o n, a ordem que eu estou procurando, a posição que eu estou procurando. Apagando, subindo a resposta. Olha lá. Ali está. Então, é 4 vezes o número da sequência que eu estou procurando. Se eu estiver procurando a centésima número dessa sequência, eu não vou precisar fazer os 100 números. Já pensou, tem que fazer os 100 números? Não. Eu troco o n por 100. Se eu estou procurando a centésima número dessa sequência, eu vou procurar o número 100 no lugar do n. Então, 4 vezes 100 vai ser 400 o número que vai estar lá. Certo? Próximo exercício, página 91, atividade 2, conhecendo as sequências. 2.1. Eu falei, agora que ele vai explicar, tá? 2.1. São chamadas de sequências recursivas, quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores, ou seja, que estão atrás dele, tá? Sequências não recursivas são aquelas que não dependem dos termos anteriores para encontrarmos o próximo termo. Pode-se encontrar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Fizemos esse exercício agora há pouco ali, né? E aqui vai explicar melhor. Sequência recursiva. Olha lá. Opção A ali é uma o exercício A é uma sequência recursiva. 1, 4, 7, 10, 13. Ele depende do anterior. De 1 para 4, teve uma soma ali de quantos? Mariane, Felipe, Fernando. O Felipe e o Fernando não estão mais na aula. Mariane, Ana Júlia e Isaac.
Respondam para mim, por favor. Você sabe me dizer de 1 para 4 quanto aumentou? É o mesmo que aumentou de 4 para 7? Então aqui, ó, olhe bem. De 1 para 4 aumentou mais 3. De 4 para 7 aumentou mais. Isso, Mariana, você já percebeu. Está aumentando de 3 em 3. Então isso aqui é uma sequência recursiva. Ela aumenta de 3 em 3. Olha lá. Ela é uma sequência recursiva. Ah, professor, e como que fica aquela fórmula marota lá, né? Nossa, é complicada, professor. Não, depois que a gente treina bastante, ela não fica complicada. Ó, a n é igual a A1, que é o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Vou trocar as informações que eu sei. A n é igual a 1. Eu venho olhar aqui. Quem é meu primeiro termo? É o número 1. 1 mais n menos 1 vezes quem é a minha razão. Razão de quantos em quantos está subindo? 3 em 3. 3 vezes n, 3 vezes menos 1. Daí fica a n é igual a 1 mais 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Vou organizar. A n é igual a 3n. Esse 1 é positivo, então fica mais 1 menos 3. A n é igual a 3 vezes o n. Pensa comigo agora aqui. Você tinha 1 positivo, tirou 3, quanto vai ficar? Ah, professor, ainda tenho dificuldade de pensar nisso. 1 positivo menos 3. Se você tinha R$1 e tirou 3, você ficou devendo 2. Mas mesmo assim você tem dificuldade, então usa aqui, ó. Mais com mais, o número positivo com o número negativo. Aqui eu tenho um número positivo e um número negativo. Não é o caso aqui. Quando você tem dois números positivos, você soma. Quando você tem um número positivo com um número negativo, você faz uma conta de menos. Quando você tem um número negativo com um número positivo, você faz uma conta de menos. Quando você tem um número negativo com um número negativo, você faz uma conta de mais. Nesse caso, eu tenho o número positivo e o número negativo. O número positivo e o número negativo, eu faço uma conta de menos. E aí, eu vou fazer uma conta de menos. Eu vou pôr o número maior em cima, sempre o maior em cima, 3, e o menor embaixo, 1. 3 menos 1 dá 2. Agora você vai olhar o sinal do número maior. Quem é maior? 1 ou 3? É o 3. Qual é o sinal dele? É negativo. Então vai prevalecer o sinal do número maior. Então a resposta é menos 2. Faz sentido. Se você tinha R$1 e tiraram 3 de você, você ficou devendo R$2. Tá? Então essa é a fórmula geral daquela sequência recursiva. Ela depende da anterior. Daí dá para você fazer desse jeito aqui. Tudo bem? E a sequência não recursiva. Se ela é não recursiva, não dá para você fazer daquele jeito que eu acabei de fazer. Olha aqui. A sequência não recursiva, 1, 4, 9, 25, 16, né? Para obter qualquer termo da sequência não dependendo do termo anterior. É a regra de formação dessa sequência. Eu acho que tem um errinho ali. Eu acho que está errado na minha apostila. Eu acho que deve estar... Na de vocês está errado também ou não? Aqui seria 1, 4, 9. Aqui seria o 16. E aqui seria o 25. Tá? Se de vocês estiver invertido também, arrumem aí na apostila de vocês. Me avise no chat se na apostila de vocês está invertido também. Está errado também na apostila? Então arrume aí. Porque, ó, escreva a lei de formação dessa sequência. Então aqui, ó, é aquilo que nós vimos. Ele não depende do anterior, ele depende da posição deles. Esse aqui é o primeiro número. 1 ao quadrado dá 1. Esse aqui é o segundo número. 2 ao quadrado dá 4. Esse é o terceiro número, 3 ao quadrado dá 9. Esse é o quarto número, 4 ao quadrado dá 16. Esse é o quinto número,
5 ao quadrado dá 25. Então, ele forma uma sequência dos quadrados perfeitos, onde do n é elevado ao quadrado, mas ele não depende do anterior, tá? Ele não está pegando o anterior. Então, ele forma uma sequência, mas ele não depende do anterior. Por isso que ele é não recursiva. Ele não precisa do recurso de pegar o anterior. Tudo bem? Próximo exercício. Vira a página aí. Página 92. 2.2. Agora que você estudou a diferença entre recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Então, olha lá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, certo? Conseguiram ver as figuras aí na apostila de vocês? Agora, opção A. Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras apresentadas? Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras apresentadas? Como que ficaria uma sequência com essas figuras? Legal. Vou colocar aqui o que a Mariane colocou para mim. Ela colocou isso aqui, 1, 4, 9 e 16, certo? Olha lá, muito bem. Figura 1, figura 2, 4, figura 3, 9, figura 4, 16. Certinho, Mariana. Ana Júlia também colocou agora. Muito bem. B. Quantos quadradinhos terá a figura 5 e 6? E aí eu faço um desafio para vocês. Consegue responder sem desenhar? Voltaram, Felipe. Vocês tinham subido da aula? Tiveram problema na internet aí? Quantas figuras terá a figura 5 e 6? Quantos quadradinhos terá a figura 5 e 6? Consegue resolver sem desenhar? Olha lá, Mariane já respondeu. A figura 5 terá 25 quadradinhos. E a figura 6 terá 36 quadradinhos. Vamos ver? Olha lá. Se a gente já percebeu que a fórmula é AN igual a N ao quadrado, eu usei aqui, N ao quadrado. A gente percebeu, N ao quadrado. Aqui a figura 1, que representa o N. 1 ao quadrado dá 1. N ao quadrado. O N aqui é 2. 2 ao quadrado dá 4. O N ao quadrado. O N aqui é 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui, N ao quadrado, que é o N vale 4. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes o 4, que vai dar 16. A Mariane deve ter pensado isso. N ao quadrado, quando eu coloquei 5 no lugar do N, que a pergunta é a figura 5. 5 ao quadrado quer dizer 5 vezes 5, que é 25. Acertou, Mariane? Aí o N ao quadrado, que funciona para qualquer um. Agora eu perguntei da figura 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Acertou de novo, Mariane. Muito bem. Então é isso mesmo. Letra C. Diante dos resultados observados, o que você pôde observar? Eu acabei contando a resposta aqui, né? Observamos que a posição da figura é o número do termo. A posição, a figura 1, termo 1, primeiro. Figura 2, segundo. Figura 3, terceiro. Figura 4, quarto. Qualquer figura, N, né? E aí percebemos que era sempre a posição ao quadrado. Olha lá. Que é uma sequência de figuras formado por quadrados perfeitos de lados N.
Então, se a figura 1 tinha 1 de lado, figura 2 tinha 2 de lado, figura 3 tinha 3 de lado, figura 4 tinha 4 de lado, figura 5 tinha 5 de lado, figura 6 tinha 6 de lado. Ah, legal! Olha que a Mariana colocou, né? Os termos são as raízes quadradas das figuras, né? Então, são raiz quadrada dos números. Isso mesmo, Maria. Se você fizer a raiz quadrada da figura, vai dar o número do termo. Né? Se eu apresentasse um quadrado para você de 100 quadradinhos e perguntasse, esses 100 quadradinhos vai estar em qual... Muito bom, Maria. Se eu apresentasse uma figura para você assim, né? Vamos supor, apresentasse uma figura... Cadê minha caneta? Sumiu. Achei. Apresentasse uma figura bem grandona lá para você, que você contava lá, tinha 100 quadradinhos, tá? Aí se contava lá, tinha 100 quadradinhos, e era um quadrado perfeito. Aí você ia fazer assim, raiz quadrada de 100, ia dar 10. Aí você ia descobrir que ia ser a 10ª figura, porque n ao quadrado, quem ao quadrado vai dar 100, né? Ou seja, vai ser 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então aí você percebe quem é a matemática inversa, né? Letra D. Escreva a expressão algébrica que representa o número de quadradinhos da figura. Já fiz várias vezes ali, mas vou representar aqui com a letra bonitinha. N ao quadrado, né? Então fica AN ao quadrado. AN quer dizer qualquer termo que o N vai ser trocado pelo número. Se eu quero o 15º termo, vou trocar o N por 15. Fica A15 igual a 15 ao quadrado. Se faz 15 vezes 15, você descobre qual é a figura 15. Quantos quadradinhos vai ter a figura 15? Ok? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Agora aqui, ó. Elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência, formado pelos números de quadradinhos. Então vamos lá. Existe quadrado com zero? Tem como eu fazer um quadrado com lado zero? Vocês acham que tem como eu começar com zero? Dá para fazer um quadrado com lado zero? Não dá, né? Então o primeiro vai ser 1. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Opa, já sobe tudo junto aqui, então não dá. Então, 1, figura 1, vai ter um quadradinho. A figura 2 vai ter 2 ao quadrado. Então, olha lá, AN igual a N ao quadrado. Então, agora, A2 igual a 2 ao quadrado, que dá 4. Ah, professor, mas isso não precisa fazer, eu estou vendo aqui, 2 por 2 dá 4. Então, venho aqui e coloco 4. O próximo seria com 3. Então, você vai fazer o quê? Vai trocar o N por 3. 3 ao quadrado dá 9. Daí você vai falar, mas professor do céu, não precisava fazer de novo. Não tem a letra E na apostila? Não tem a letra E na apostila de vocês? Confirma aí pra mim, fazendo um favor. Tem? Tá por aí sim, Ana Júlia. Dá uma olhada melhor. Então, 3 ao quadrado é 9. Agora vou procurar a quarta. Figura quarta. 4. A4. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16. Então, dá 16. Agora vou procurar o A5. Vou procurar aqui. Cadê minha caneta? Perdi minha caneta de novo. Achei. A5 é 5 ao quadrado. Quer dizer, 5 vezes 5, que dá 25. Então, 5 ao quadrado é 25. Não tá ali, mas a gente já sabe que é 25. Até o porquê a Mariana já tinha contado pra gente e a gente já tinha achado ali.
O sexto, A6 é igual 6 ao quadrado, igual a 6 vezes 6, igual a 36. Já tínhamos achado também. Agora sim, é novidade. Sétima figura seria A7. Troco N por 7. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. E na tabuada, 7 vezes 7 dá 49. Se eu fosse desenhar a figura, dava 49 quadradinhos. 49. Agora a próxima figura seria lá do 8. Então seria o lugar do N, 8. A8 igual a 8 ao quadrado. É a mesma coisa que 8 por 8. Se eu fosse desenhar, 8 por 8 dá 8 vezes 8 dá 64. Se eu fosse desenhar, teria 64 quadradinhos. Agora vou para a próxima da sequência, seria o 9. A9. E 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. E se eu fosse desenhar, 9 vezes 9 quadradinho, um quadrado por 9 daria 81 quadradinhos. E depois do 9 seria a 10ª figura, se eu fosse desenhar. Perdi a caneta de novo. Meu Deus, cadê você? Achei. Nossa senhora, estava ali pertinho. A10 igual a 10 ao quadrado. Quer dizer, 10 vezes 10, que dá 100. Então, a 10ª seria com 100 quadradinhos. E a 11ª? 11ª seria 11 ao quadrado. Que dá 11 vezes 11. Não consegue fazer de cabeça? Daí se monta a continha. Quer ver como não é difícil? Ó. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Terminei esse 1. Então coloca uma cruz em homenagem a ela. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 1 mais nada, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais nada, 1. 121 quadradinhos. Pronto. Aqui está a resposta. Agora eu vou apagar e vou subir uma resposta mais bonitinha. Então, vamos lá. Eu fiz uma a mais, né? Eu coloquei aqui na resposta, eu coloquei a padrão. N é a posição. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não li direito, viu? O professor sofreu à toa. Os 10 primeiros, eu fiz os 11 primeiros. Os 10 primeiros. Então, aqui eu poderia pôr, para deixar mais bonitinho, o quê? A posição N e como que fica para calcular. N ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Posição 4 ao quadrado, 16. Aí, elabora uma tabela. Se eu precisasse fazer a sequência, eu ia pôr só o resultado. Qual seria a sequência dos quadrados, né? A sequência formada pelos números dos quadradinhos. Seria 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Deixa eu explicar para vocês. É só isso, professor? E esses aqui, 1, 2, 3, 4, ia estar oculto aqui, ó. Por exemplo, cadê o quinto? Você vinha aqui e contava 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o N valendo 5. Ó, não acertei? N valendo 5. Como que você conseguiu descobrir, professor? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse é o quinto. Certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se o próximo é muito longo. Fluxograma. Não, eu vou deixar esse aqui para a aula de amanhã. Tá? Porque daí a gente emenda ela com o resto dos exercícios, que vai começar a falar de fluxograma. Daí a gente vai fazer todos os exercícios de fluxograma. Se não começo a falar de fluxograma hoje, paro e amanhã eu volto a falar de fluxograma, não vai fazer sentido para vocês amanhã. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje para por aqui. Agradeço os alunos Ana Júlia, o Felipe, o Isaac, o Fernando e a Mariane, que assistiram a aula ao vivo comigo hoje, e os demais alunos
que assistem a aula pelo YouTube. Um abraço e se gostou da aula, quem está assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o like na aula. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.